Então, não existe aumento de risco de câncer de próstata relacionado ao HPB, tá? Então, a pessoa que tem uma hiperplasia prostática, quando essa próstata aumenta, se esse aumento prostático não apertar a uretra, não gerar... Não tiver sintomas. Se ele não reduzir o calibre da uretra, o diâmetro da uretra, o homem ele pode ter um aumento de próstata sem ter sintoma algum. Isso é até frequente, não é? Muito frequente. Isso, quando nós pedimos os ultrassons, que são bons exames para averiguar o tamanho da próstata, nós notamos que uma porcentagem expressiva de homens tem um aumento prostático até considerável. Existem homens que têm próstata, a próstata ela geralmente, o peso normal de uma próstata num adulto jovem é cerca de 25 gramas. Eu tenho pacientes com próstatas de 100, 150 gramas que urinam bem. Por quê? Porque esse aumento, ele não é concêntrico, a próstata expande sem apertar a uretra. Entendi. E, por outro lado, existem pessoas com discretos aumentos de próstata, mas que esse aumento, ele se faz para o interior da uretra, que é o canal onde passa a urina. Entendi. E aí, logicamente, esse crescimento para a uretra vai gerar os sintomas de hiperplasia, que é diminuição de força o calibre, o jato urinário reduz o calibre, a pressão fica reduzida, ele não consegue urinar longe. Mas isso não tem nada a ver com a ereção? Também não tem nada a ver com a ereção. Mas a prática sexual frequente, ela predispõe a doenças na próstata? Isso já foi muito bem estudado. Existem publicações tentando associar o maior número de relações sexuais que denotaria um perfil de maior produção de hormônio masculino com maior risco de câncer de próstata. Mas isso não ficou estabelecido. Tem até uma publicação curiosa referente a afro-americanos, né? São norte-americanos de descendência africana, e que eles aplicaram questionários de vida nessas pessoas e chegaram à conclusão de que aqueles homens que tinham mais de 20 relações sexuais por mês, eles tinham um risco de câncer de próstata reduzido. Então, o que eu falo é que é difícil você encontrar uma esposa que tenha tanta disposição 20 sexual. por mês? 20 por mês. Talvez no começo de um casamento. Com 30 anos de casada, aí eu já acho meio complicado. Não digo nem 30, mas uns 20. Mas você sabe que, de repente, mudando de assunto um pouquinho, daí por esse viés aí, de repente você encontra casais muito quentes durante um longo período de casamento. O nosso ministro da Saúde, ele há pouco tempo disse que a atividade sexual ela reduz a pressão arterial, então existem publicações que também recomendam o maior número de relações sexuais para evitar o risco de câncer de próstata. As doenças mais frequentes da próstata, então, são a hiperplasia benigna de próstata, que é HPB. Isso. PB. Isso. E o câncer de próstata? Não, as mais frequentes são a hiperplasia e a prostatite. A prostatite se dá em jovens também, não é? Sim, a prostatite é o contrário da hiperplasia e o contrário do câncer, né? É um processo inflamatório, na maioria das vezes de natureza infecciosa, então o homem ele acaba contraindo uma infecção urinária e essa infecção urinária, por passar a urina na uretra prostática, a próstata se infecta e essa infecção é chamada de prostatite. Isso é mais comum nos homens de atividade sexual maior e logicamente, numa faixa etária mais precoce. Mas quem já teve prostatite, na velhice tem mais riscos de ter distúrbios na próstata? A prostatite, ela é um quadro bastante súbito. Eu digo que a pessoa dorme bem hoje e acorda mal amanhã. Sei. Então, a instalação da doença, ela é muito rápida. Ela é caracterizada por ardência ao urinar, então a pessoa sente a urina mais quente. É como se fosse a cistite na mulher. Exatamente. Então, urina mais frequentemente, a urina sempre ardendo, dor perineal, pode ser acompanhado de febre. E, em algumas situações, isso pode gerar estreitamento na uretra prostática. Sim. Às vezes, no processo de cicatrização, pode haver uma fibrose dessa uretra e o homem ter alguma sequela, mas não aumenta o risco de câncer de próstata. A prostatite ela não aumenta o risco de câncer de próstata. E sangue no sêmen? Eu sei que isso é muito comum, mas isso está ligado a algum distúrbio na próstata?
Toda vez que um homem chega no consultório se queixando de sangue, a presença de sangue no esperma, sêmen, nós temos que pensar que pode ser um quadro infeccioso. Aí, logicamente, você tem que tentar retirar dele, na história clínica, como é que está a parte urinária, se ele tem algum sintoma para a gente poder pensar numa infecção urinária que pudesse, eventualmente, ter contaminado a vesícula seminal, que é onde é armazenado o sêmen. Os cistos, que são formações, é uma dilatação da vesícula, eventualmente, ele pode gerar o quadro de sangramento, e muito raramente os casos de tumores de vesículas seminais são extremamente raros. As orquites, né, que são as infecções dos testículos, eventualmente também podem gerar esse tipo de condição. Ok, doutor. O que poderia ser feito para reduzir problemas na próstata? Bom, a prevenção do câncer de próstata é um assunto muito discutido no mundo inteiro. E é muito complicado nós tentarmos, de modo eficaz, prevenir o câncer de próstata. O que nós falamos hoje, num sentido mais amplo dentro da cancerologia, é o que nós chamamos de prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária é a adoção de medidas que efetivamente evitam o aparecimento de câncer. Como, por exemplo? Isso, em câncer de próstata, o consumo de vitamina E, de selênio e de licopeno, existem alguns indícios de que talvez isso reduza a incidência de câncer de próstata. Vitamina E, o que mais? Selênio. Selênio. E licopeno. Licopeno. O licopeno, Vem da cenoura, não é? O licopeno, ele está presente no tomate cozido. Tomate cozido. E existe essa medicação. Por isso que fala, mas tem que ser o tomate vermelho. Sim, e cozido. Não adianta, ele cru, ele tem, a proteína, ela não está em uma forma enriquecida, ela está numa quantidade muito pequena. Existe um estudo muito interessante, que é chamado de PCPT. Isso é um estudo de prevenção em câncer de próstata. Essa é uma sigla americana. Esse estudo, ele avaliou mais de 18 mil homens, dividiu em 2 grupos. 9 mil homens usando uma substância chamada de finasterida. A finasterida, ela é usada para tratamento da hiperplasia prostática benigna, numa dose de 5 miligramas, e de calvície na dose de 1 miligrama. Então, eles usaram na dose de 5 miligramas e eles viram que em 7 anos, que foi o tempo que durou o estudo, os homens que usaram a finasterida, comparado ao outro grupo que estava usando placebo, que era água com açúcar, eles tiveram uma redução de câncer de próstata de cerca de 25%. Olha só!